Boa tarde, gente. Quem que é de empresa aqui? Empresa, corporação. Quem que tem startup? Eu já conheço. Quem que conhece o que é aceleradora? Tá. Eu conheço o SPIN há muitos anos. Minha vida passada, quando eu ainda era corporação, a gente incentivava muito as reuniões do SPIN. Na época, a empresa que eu estava sediou bastante evento do SPIN. Então, eu acredito muito no trabalho desse grupo. Eu acho que tem um trabalho muito forte de conscientização, de engajamento em cima de métodos, técnicas, ferramentas e até mesmo conceitos que acabam mudando a vida da gente, acabam mudando a nossa visão sobre o que é o mercado, sobre o que é o nosso trabalho, que a gente vai querer ser quando crescer. E nessa linha mesmo, quando crescer, seja a sua empresa, seja você, seja a sua própria empresa. Bom, quando eu saí da grande corporação, eu não sabia o que eu queria fazer, e eu percebi que, depois de 30 anos trabalhando com inovação, a vida inteira eu trabalhei com desenvolvimento de produto, aliás, definição e desenvolvimento de produto, colocando o produto no mercado, eu achei que eu poderia ajudar a gente a colocar produto no mercado. E resolvi, a partir de um convite de um grande amigo, entender como funcionava isso. E não é trivial, pode ter certeza que não é trivial. Eu estou aprendendo muito até hoje, faz 2 anos e meio que eu saí, e desde então eu comecei a trabalhar com a ideia de ajudar empreendedores, seja através de uma mentoria, seja através de investimento, seja através da montagem de uma empresa que ajuda empreendedores. Nessa brincadeira apareceu a Baita, no final eu vou falar um pouquinho sobre a Baita, mas antes eu vou passar para vocês alguns conceitos que eu mesma não conhecia. A gente ouve muito falar sobre empreendedorismo, a gente ouve muito falar sobre startup, mas todo mundo vem com aquele glamour, aquela ideia, eu vou ser o Steve Jobs, eu vou ser o Mark Zuckerberg, eu tenho uma ideia e todo mundo vai querer comprar minha ideia, todo mundo vai querer comprar meu produto. Esquece, apaga isso da cabeça, porque não é nada disso. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma startup, que perfil de startup que você tem, que perfil de empreendimento, a gente confunde essas duas palavras. Eu mesma, na apresentação, vocês vão perceber que eu falei bastante de startup, mas eu poderia ter mudado essa palavra para empreendimento. Vamos lá. Como é que é? Onde? Ah, tá. Vamos lá. Opa! Quem estudou história, quem lembra da Companhia das Índias? Primeira empresa que existiu no mundo, era uma empresa multinacional, ela até emitiu ações, uma empresa chamada Companhia das Índias, olha que coisa legal, Índias Orientais. Ela foi criada em 1602, ou seja, a ideia de ter uma empresa, uma corporação, que você vende ações, vende participação para alguém, para te ajudar a crescer, é lá do século XV, século XVI. É muito tempo. É um conceito que não é de hoje, é um conceito que não é novo, absolutamente. Só que sempre é trazido como um herói que vai fazer alguma coisa diferente, que tem uma visão de ganhar o mundo. Quando você fala sobre isso, você pensa, o que é mesmo empreendedorismo, né? E aí, vamos ver se vai. Essa aqui é uma definição que todo mundo pensa que é empreendedorismo. Empreendedorismo é viver alguns anos da sua vida do jeito que ninguém quer, para depois passar o resto da vida do jeito que todo mundo quer. É aquela ideia, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer tudo maravilhoso e tal. Vou ter que trabalhar um pouco no começo, mas depois vai valer a pena. A rigor, esse conceito está correto. Por quê? Porque você vai trabalhar muito para criar um sonho, para fazer um sonho se realizar. E é justamente aí que está o conceito do empreendedorismo. É o processo de ganhar algo diferente e com valor. O reconhecimento de valor tem que existir, dedicando tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas de satisfação econômica e pessoal. Ou seja, você faz aquilo não porque você acha legal, mas é porque você acredita, porque você acha que é importante e que você pode gerar valor.
seja para você, seja para a sociedade ou para ambos. Então, se você pegar esse conceito aqui, você começa a perceber que um dos pontos mais relevantes do empreendedorismo é a visão. Você pode pegar N inventores, N historiadores, N pessoas famosas durante muito tempo, e a ideia é que você tem uma visão. Graham falou isso lá em 1800 e bolinha, que está chegando o dia em que os fios de telégrafo serão colocados nas casas, tal qual água e gás, e amigos conversarão entre si sem sair de casa. Isso aqui foi em 1800. Você acha que alguém tinha condições de sonhar com isso em 1800? Não, só que depois de que Graham inventou o telefone, o Brasil, com Dom Pedro II, trouxe o telefone para cá antes de qualquer outro país do mundo. Então, alguém acreditou naquilo. E alguém resolveu investir naquilo, e hoje nós temos o mundo inteiro conectado. Isso é só para te dar uma pincelada do que é visão. Você quer dizer que você tem que ter uma visão imediata de tudo isso? Não. Mas você tem que saber que um dia você pode crescer e pode chegar num ponto que ninguém nunca antes pensou. Bom, existe uma outra definição de empreendedorismo, é se jogar de um penhasco e construir um avião durante a queda. Isso é a hora que você fala, tá bom, eu vou empreender, é isso que vai acontecer. Você vai se jogar no penhasco, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vai acontecer, mas você vai construir esse negócio enquanto o avião está caindo. É, efetivamente, construir um avião em pleno voo. Tem até um videozinho no YouTube, que é uma propaganda de uma empresa americana, que mostra exatamente isso. Eu tenho um sonho, eu vou construir o avião enquanto está voando. E aparece o avião sendo construído, voando com gente dentro. É um barato. Quem procurar, é só procurar. Avião construído no ar, ou qualquer coisa assim, vocês vão achar no YouTube. Empreendedorismo é isso também. Agora, o que é uma startup? Quem conhece o conceito real de startup? Todo mundo pensa que uma startup é uma empresa pequenininha. Na realidade, não. Ela não é uma versão reduzida de uma grande empresa. O que acontece quando você tem a visão que é que você vai achar que você tem que ter todos os departamentos, uma estrutura organizacional, que você tem que ter um grupo de qualidade, um grupo de software, um grupo de IT, um grupo de vendas, um grupo de marketing, sendo que todas essas pessoas são uma só. Ou seja, você tem que olhar diferente o que é uma startup. Uma startup é um empreendimento. E aí vem os conceitos clássicos do que é uma outra startup. Eric Ries é o grande papa do Lean Startup, que é uma metodologia que usa muitos conceitos de Lean Manufacturing, de Agile, para definir o seu produto. Eu recomendo isso como uma leitura, que é o livrinho dele, que chama The Lean Startup, ou a Startup Enxuta. É uma instituição humana concebida para entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Ou seja, a startup é um ente vivo. Ele vai mudar até que ele consiga entregar um produto ou serviço no mercado que a gente nem sabe se vai dar certo, mas que você está tentando que dê certo. Ou seja, não tem nada a ver com o tamanho da economia ou do mercado. Agora mesmo me perguntaram se a economia vai mudar alguma coisa, a situação atual econômica vai mudar alguma coisa para as startups? Não necessariamente. Na realidade, vão aparecer milhões de oportunidades, porque as condições são de extrema incerteza. Então, se você tiver essa consciência, vai ser muito mais fácil empreender. Um outro conceito é do Dave McClure. Dave McClure é dono de uma aceleradora americana chamada 500 Startups. Ele começou a 500 Startups fazendo exatamente isso. Eu vou acelerar 500 empresas para criar valor. Hoje em dia já passou de 800, já tem fundos de investimento, já está enorme em poucos anos. Não é a aceleradora mais famosa. A aceleradora mais famosa se chama Y Combinator. Depois eu posso passar esses dados para vocês. Mas ele fala, é uma companhia que é confusa quanto a seu produto, a seus clientes e como se fazer dinheiro. Ou seja, nada disso está definido quando você começa. Você pode ter uma visão, mas você não sabe exatamente qual é o seu produto, porque o produto não depende de você querer, depende do cliente querer. Ou seja, você não sabe quais são os seus clientes, e você não sabe quanto esse cliente está disposto a pagar. Ou seja, é um conjunto de certezas. Isso aqui é o que a gente fala de dificuldade tripla, né? E a terceira definição é do Steve Blank. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Steve Blank, ele estudou todas as startups do Vale do Silício, as que deram certo e errado, e montou como se fosse um framework de como fazer uma startup dar certo. Chama How to Build a Startup. Ele é um guru hoje que está trabalhando com grandes corporações, com grandes iniciativas governamentais de empreendedorismo. Ele está trabalhando com pensadores mundiais
Um deles chama Alex Osterwalder, eu não vou comentar aqui, mas o Alex Osterwalder é um outro desses gurus, e ele define que é uma organização temporária, concebida para buscar um modelo de negócio repetível e escalável. Por quê? Porque uma startup, no conceito do Vale do Silício, que é o conceito que efetivamente todo mundo busca crescer, que é o Zuckerberg, que é o Steve Jobs, é uma startup que consegue crescer com menor esforço do que o resultado do crescimento. Ou seja, você cresce exponencial em proporção ao esforço que você coloca. Tem que ser repetível e escalável, ou seja, tem que escalar muito, muito para você valer a pena, que é o modelo do Vale do Silício. Por que temporária? Porque depois que você consegue provar o seu conceito, você começa a crescer, você vira uma corporação, você vira uma grande empresa. E aí você entra no modelo tradicional de negócios. Daqui a pouco eu vou falar sobre os conceitos de startup e mostrar os pitfalls com relação a isso. Bom, existem vários jeitos de definir empreendimentos. O conceito de lifestyle em startups é aquele que trabalha para viver sua paixão. Então, aquela pessoa que adora fazer crochê, vai fazer crochê, ela vai atender alguém que é amigo e resolve um dia montar um pequeno negócio de fazer crochê. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de lifestyle. Ela tem um produto conhecido, tem um cliente conhecido, que são os amigos, que depois é amigo do amigo, e ela vai ser sempre naquela toada, vai ser uma forma de vida, lifestyle. O outro conceito é as startups de empreendimentos sociais. São aquelas que têm fim lucrativo, sim, mas ela busca uma forma diferente de de melhorar a sociedade onde ela está instalada. Normalmente, são as empresas de impacto que fazem isso. Geralmente, na área de educação, é um social entrepreneurship startup, empresas na área de saúde, que você tem um perfil de investidor, um perfil de gente que aposta, que é diferenciado. Tem grandes programas, que, inclusive, a Fundação Lehman apoia, em cima de startups sociais. É um trabalho lindo, é um trabalho bastante estruturado e lucrativo, porque não é, em momento algum, doação ou qualquer filantropia. Na realidade, efetivamente, são negócios sociais. E o terceiro modelo, ainda na linha dos modelos, tem o small business, que é aquele que são as empresas familiares, o pai que tinha uma padaria, cujo filho continua a padaria, mas é um empreendimento familiar. Não se confunda com empresas familiares grandes, mas sim com empreendimentos que sustentam uma família como um todo. Ou seja, ela atende um cliente conhecido, aquele cliente do pai, e com um produto conhecido, que é o produto que o pai fazia, ou a mãe fazia, que tem pequenas pivotadas, que é o termo que você muda em função do tempo, mas ela está sempre dentro da família. O próximo modelo são as scalable. Essa daqui é o conceito que o Steve Blank, que eu falei agora mesmo, mapeou. Ele mapeou em cima do conceito do Vale do Silício, ou seja, é um conceito muito usado no Vale do Silício. Ela é concebida para crescer muito, ou seja, a sua visão é que ela vai ser muito grande, porque ela vai mudar o mundo. Quem já viu isso falando da Google, quem já viu falar isso do Steve Jobs, ela muda o mundo. Você tem uma visão daquele negócio crescer muito. Ela depende de capital de risco, ou seja, alguém que aposte com você, porque para você crescer você precisa de algum suporte financeiro. Raramente você consegue ver uma startup dessa sem receber investimento. Existe, sim, mas é raro. O cliente é desconhecido, ou seja, você não sabe ainda qual abrangência de mercado que você vai atingir. Você pode crescer muito. A padaria você não sabe como vai crescer muito, sempre está naquela vizinhança. A crocheteira também, você está sempre na vizinhança. Agora, nesse caso, não, você vai atingir pessoas que você nunca pensou em atingir. Quando a Google definiu lá atrás que ela ia organizar toda a informação do mundo, ela não pensou pequeno, ela até pensou numa visão de longo prazo. E todas as consequências disso, ela acabou interferindo depois, até mesmo em estruturas de servidores, ela acabou influenciando por causa do sonho maior que ela tinha. E o produto incompleto? O produto incompleto é um conceito, daqui a pouco a gente vai ver, que é o MVP, é o Minimum Viable Product, o produto mínimo viável. Você não vai fazer tudo que você gostaria. Se você fizer tudo que você gostaria e chegar na rua vai vender, você não sabe se você vai vender. É o contrário, você faz o mínimo que você encontra cliente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, e o outro modelo... Opa. Eu vou falar um pouquinho sobre inovação corporativa aqui, porque tem bastante gente de empresa. Quem que tem dentro da empresa um departamento de inovação? Pois é. Quem que tem dentro da empresa um grupo de projetos especiais?
Quem tem dentro da empresa um time de inovação? Basicamente é o projeto. Bom, isso aqui é o grande ponto. Isso aqui funciona. Ele só funciona com uma condição: se ele não receber interferência no processo de descobrir um novo modelo de negócio. Por quê? Se você está inovando não só no produto. Isso é um novo produto dentro do que você faz no dia a dia. Ou seja, você não está inovando no conceito da inovação disruptiva. Você não está inovando nos canais de distribuição. Você não está inovando na forma de monetizar. Você tem várias restrições que a corporação te impõe. Aí apareceu um louco e falou o seguinte: quer dizer, então, se eu quiser buscar um modelo completamente novo, eu crio uma organização temporária em busca de um novo modelo de negócios replicável ou escalável. Isso quer dizer o seguinte: se a empresa que você está quer realmente inovar, ela vai fazer um corporate startup. E essa corporate startup ela tem algumas definições, que, inclusive, foi analisada recentemente pela Harvard Business Review. Ela gera inovações disruptivas até mesmo dentro da empresa, ela busca novos mercados, novas tecnologias, clientes e canais. Isso é considerado a quarta era da inovação. Se você pegar esse paper, tem no final, e depois eu passo para vocês, mas esse paper do New Corporate Garage diz o seguinte: a primeira era de inovação é a era dos inventores, lá do Graham Bell, do Thomas Edison, que eles arriscavam, colocavam tudo que era deles ali e faziam a inovação acontecer. O Thomas Edison falhou 95 vezes para conseguir ter sucesso em 5. É muito interessante a biografia do Thomas Edison, aliás. A segunda era dos grandes laboratórios, Bell Labs, aquela coisa maravilhosa dos grandes laboratórios de investimento de novos produtos, só que eles acabavam sempre sendo tolhidos pela grande organização. É normal. Bell Labs, inclusive, foi picado em função da TIT ter sido picada, ou a companhia Bell de telefonia. A terceira era de inovação é desses dos corporate ventures, ou do venture capital mesmo, que é de Steve Jobs, até mesmo a Google, até chegar a Google, é aquele que tem um grande idealista, o cara que pensou, sonhou, foi lá, recebeu um investimento para poder crescer, ou então cresceu por conta própria. Essa é a terceira era. A quarta era diz o seguinte: uma empresa, aí vem aquele coisinha aqui, o processo das corporações otimizam para execução e não para inovação. A partir da hora que você sabe disso, se você quiser efetivamente inovar, você vai ter que criar um time segregado e com total independência. E aí que está com o Corporate Startup. Vale a pena ler esse paper, para quem está a fim de efetivamente conhecer esse conceito, vale a pena. Várias empresas já estão fazendo isso. Esse mesmo conceito já está sendo colocado na GE inteira, até mesmo porque o raciocínio empreendedor tem: eu vou quebrar os paradigmas da organização e vou mudar coisas que estão estabelecidas. Eu não posso fazer inovação se alguém fala assim: você só pode vender se for através desse canal, através desse produto, através dessa tecnologia. Não, aí você não está inovando. Então, aí aparece o conceito da startup corporativa. E não tem nada de errado, porque, junto com ela, criou-se os corporate ventures, que são os grupos de investimento de grandes corporações que investem na aquisição ou até mesmo no investimento de novas tecnologias fora da empresa, ou de forma isolada e independente, que é hoje em dia, são os grandes investidores que existem no mercado para corporações. Bom, tá legal. Definido isso, vamos entender um pouquinho como é que é a vida do empreendedor, né? O empreendedor, a vida do empreendedor começa no final da zona de conforto. A zona de conforto é aquela: você está lá dentro de casa, levanta de manhã, vai para o trabalho, chega lá às 8 horas, faz o seu trabalho todinho, trabalha para caramba, porque nem uma empresa é boazinha, então todo mundo tem que trabalhar para caramba para entregar o resultado. E aí, só que você sabe o que você vai fazer, você sabe qual é o seu job description, você sabe quais são as atribuições, você sabe quem que vai mandar o quê, você sabe que tem a politicagem da empresa, mas tudo bem, você sabe conviver com isso. Você vai sair de zonas que você não conhece de jeito nenhum, vai entrar em zonas que você não conhece de jeito nenhum, pensando, e isso é o desafio do empreendedor, que você conhece tudo, porque você tem uma grande ideia. Você vai ter que lidar com coisas que você não conhece de jeito nenhum,
Mas paciência, você está começando o teu negócio. Ou seja, você vai sair, sim, de uma zona de conforto, você vai sair do seu dia a dia, você vai ter que fazer coisas que você falava, isso eu não faço, para poder fazer a sua empresa. E o que são essas coisas? Tem um conceito que é um modelo de negócio. Quem já ouviu falar de plano de negócios? Esqueça. Plano de negócio é quando essa startup está pronta, quando essa startup já está escalando, quando ela vira uma corporação. Antes disso, você tem que definir um modelo de negócio. Como que você vai vender para depois você transformar isso num plano. Então, o que acontece? Você tem esses 9 componentes, que é como uma companhia cria valor para si enquanto entrega produto e serviço para clientes. Então, você tem lá o value proposition, ou proposição de valor. Que valor você está entregando para o cliente a ponto dele querer pagar por isso? O que é o customer segment? Quem que é o cliente que paga por aquele valor? Que problema que você está resolvendo para ele e qual que é o perfil dele? Ele é uma pessoa que tem uma idade de 9 a 15 anos. Ele vai comprar? Não, o cliente é o pai que paga. Então, você tem que entender para quem que você vai vender, que é o customer segment. Você tem que entender quais são os canais que você usa para chegar nesse mercado, nesse cliente. Eu vou falar com a mídia, vou usar Facebook. Facebook, você vai atingir um granjeiro, um agronegócio? Talvez não, se bem que depois da reportagem da Globo, provavelmente sim, né? Você vai atingir uma pessoa que trabalha remota, que não conhece você, que nunca se conectou com você no Facebook ou no LinkedIn? Provavelmente não. Então, você tem que entender como chegar no mercado, que são os canais. Você tem que entender qual a forma de relacionamento. Você tem que entender como que você vai ganhar dinheiro. Isso aqui, para quem é técnico, para quem gosta da tecnologia, quem é o desenvolvedor, provavelmente não passa pela cabeça como eu vou ganhar dinheiro. Provavelmente você vai copiar de alguém. Agora, uma das inovações mais interessantes do mundo, queira ou não queira, foi a que a Google fez quando ela definiu um browser, já tinha no mercado. Olha só, quem leu a história da Google vale a pena dar uma olhada. Existia um browser concorrente, dominante no mercado, existia toda uma estrutura de custos e preços associados ao browser, de anúncios, só que eles conseguiram fazer uma maquininha de gerar anúncio, de colocar anúncios nas páginas. Quem que é o real cliente da Google? É o cara que faz a busca ou o que anuncia lá? Eles mudaram completamente a forma de monetização, na forma de ganhar dinheiro, que são os revenue streams ali. O outro ponto que você tem que entender, e que muita gente não gosta de entender, é a estrutura de custos. A estrutura de custos é quanto custa para você atingir esse resultado. Porque não adianta você chegar num resultado menor que os seus custos. Lá no lifestyle, o que acontece é que, em cima de uma estrutura de custo, que você vai fazer o seu crochêzinho todo dia, você vai botar um pouquinho de margem ali para poder ganhar dinheiro. Mas o que são os seus custos? É a linha, é minha agulha e o meu tempo. Só isso. Muitas vezes, essas pessoas de lifestyle nem consideram o seu próprio tempo como parte dos custos. Isso é muito típico. Agora, numa grande empresa, você tem que pensar, o seu tempo custa. Quanto que eu gasto de gente para poder fazer ou entregar uma atividade? Porque isso vai se transformar em salário depois. Os recursos principais, as atividades e os parceiros. Isso tudo faz parte. Isso aqui, para uma pessoa que é da área técnica, isso aqui é absurdo. Por que eu vou ter que fazer isso, fazer conta, discutir finanças, impostos? Sim, tu vai ter que entender tudo isso. Que é ótimo, né? Só que isso a gente sabe que não é uma coisa que a gente aprende na escola, e aí vem a palestra seguinte, do Tiago, né? Que é aquela coisa que você... Quem que fugiu da aula de economia, quem está na faculdade de computação aqui, todo mundo fugiu da aula de economia, todo mundo fugiu da aula provavelmente sei lá, de administração, ou quem está na administração não gosta de mexer com matemática, ou seja, fugiu das ferramentas. Então, existe muito essa dicotomia, você achar que você escolheu uma área. Quem é um empreendedor vai trabalhar em todas as áreas, não tem jeito. Só que existem ferramentas. Essas ferramentas, o Canvas, que é aquela slide que eu apresentei anterior, ele tem uma forma de lidar, de você criar esse Canvas, que pode parecer trivial, botar essas 9 caixinhas, mas existe o Value Proposition Canvas, que é o Value Proposition Design, que é o método, que foi criado por uma pessoa chamada Osterwalder, ele criou esses 2 instrumentos, é um suíço,
que ajuda você a entender quem é o seu cliente. No Value Proposition Design, você vai sentar com o seu cliente antes de começar a fazer qualquer coisa. A gente aplica muito essa técnica. Você vai entender quais são as atividades que ele faz, quais são as dores que ele tem e quais são as formas de eu amenizar essa dor. Isso aqui te define os requisitos. Quem conhece Agile, quem conhece toda a parte de desenvolvimento de software, percebe que existe uma coisa muito clara, uma correlação muito clara em como eu vou resolver esse problema. E cada coisa está aqui, ela vira um requisito do seu produto. Ou seja, você vai colocando essas coisas e o cara vai perguntar, quanto custa isso aqui para mim? Na hora que ele pergunta quanto custa, você já ganhou o cliente, porque você está resolvendo um problema efetivo. Esses modelos você consegue aprender dentro de estruturas de educação, as universidades estão aí para isso, ou até mesmo aceleradoras, incubadoras, tem vários lugares, eventos, existem vários eventos que você pode participar para poder aprender esses conceitos. E o Customer Development, diferente do Product Development, desenvolvimento de produto, você vai ser... O Bacarelli, que é meu sócio, ele fala o seguinte, a gente tem a audácia de dizer que a gente vai desenvolver o cliente. Por quê? Lembra que é uma ideia inovadora. O cara não sabe ainda que ele tem uma solução para aquilo. Então, você vai desenvolver o cliente para entender você como uma solução para ele. Quem fez com maestria isso foi Steve Jobs. Ou seja, você não sabia que você tinha aquele problema, de repente o problema foi resolvido. Então, realmente é uma coisa de você entender como que você faz esse desenvolvimento. Você passa na busca do cliente, que é o Customer Discovery, passa pela validação, isso aqui você vai fazendo pivots, até você descobrir se você realmente tem uma solução. É muito em cima deste modelo. E, com isso, você passa depois para a execução, que você passa a criar o seu cliente a partir da hora que você entrega para ele aquilo que você efetivamente entendeu que é o problema dele. E, no caso, Company Building, que é efetivamente você criar a empresa. Isso aqui está totalmente baseado nos conceitos de Agile Engineering, ou seja, não faça nada sem entender, sem testar. Você tem que testar e validar. Cada vez que você passa por um ciclo desse, você tem que validar. Cada caixinha daquela você tem que validar. Porque se você não validar, você pode estar resolvendo um problema que não é relevante, nem para o seu cliente, nem para ninguém. Bom, isso aqui são ferramentas. Outras ferramentas que a gente tem são o Minimum Viable Product, que eu falei, é o MVP. É a hora que você fala, eu vou fazer uma coisa, isso aqui vai ter tanta coisa, que, na realidade, você não precisa de tudo aquilo. Para você vender, você precisa só do meio, que efetivamente é um produto pronto, é bom para a startup criar. Do lado de lá é aquele, não vai resolver problema de ninguém. Do lado de cá é muita coisa, que a gente chama de overspec, quando a gente está trabalhando no dia a dia. No meio é o que você está buscando, ou seja, um produto mínimo viável para você ganhar tempo e começar a ter um retorno sobre o seu trabalho, o seu investimento, mais cedo. O outro caso é o Product Market Fit. Significa o seguinte, é quando você trabalha em cima daquelas caixinhas, você identificou o produto correto, mesmo que seja um MVP, para aquele mercado que você está indo. Pode não ser para o resto do mercado, mas para aquele mercado que você definiu como prioritário, está lá. Então, isso aqui é grego? É. Mas são conceitos que a gente usa no dia a dia do empreendedorismo, da hora da gente ajudar uma startup a crescer. Quem já participou de Startup Weekend aqui? Só você, né? Vocês dois. Startup Weekend é uma ótima ferramenta para você testar isso. Porque você chega lá cru, você não tem nem nada, só chega lá, se junta com alguém para poder validar uma ideia. E essas ideias tem que validar em 54 horas. É muito legal. Vale a pena, para quem gosta disso, vale a pena participar. Startup Weekend tem todo ano aqui em Campinas, tem toda hora, se você procurar na internet, você vai ver onde está acontecendo Startup Weekend esse fim de semana. No Brasil mesmo acontece 10, 20 sessões de Startup Weekend no país inteiro, todo fim de semana. Que é uma franquia que é patrocinada por algumas grandes empresas e que eles têm todo um framework para você mobilizar um Startup Weekend. Aliás, eu recomendo a PUC fazer um Startup Weekend aqui, seria muito legal. A Unicamp, o pessoal da Liga Empreendedora que organiza isso na Unicamp. Bom, outro conjunto de conceitos. Isso aqui, gente, eu só estou colocando palavras. Isso aqui não é para ninguém entender em detalhes, mas esses são os instrumentos que a gente usa. O Lean Startup, que é o conceito Build, Measure, Learn, ou seja, você monta, mede, aprende, monta de novo. Esse ciclo
Build, Measure, Learn é o ciclo do Lean Startup, que é muito parecido com o ciclo do Agile. Muitíssimo parecido. E o Design Thinking, que é um outro conceito também que você trabalha, vocês fizeram um treinamento ano passado, né? São ferramentas que você usa para poder efetivamente ajudar você a focar na sua ideia. Tudo isso a gente trabalha no dia a dia de um processo de ajudar uma startup a crescer. São ferramentas. Isso significa que todas são usadas? Não. Significa que a ferramenta mais adequada é usada no momento certo para você. Tá? Bom, dito isso, como que a gente chega lá? Efetivamente, a educação empreendedora é uma das formas mais fáceis de você garantir. Só para vocês terem uma ideia de cultura, no mercado americano, nos Estados Unidos, a educação empreendedora começa no primário, no equivalente ao nosso primário, primeiro grau. Lá, a criança, toda semana ela é obrigada a levar uma história na segunda-feira. Toda semana. Não aconteceu nada? Você vai dizer que não aconteceu nada. Ela tem que se colocar e valorizar aquilo que ela fez. Esse é o ponto. Ou seja, ela tem que aprender a lidar com a comunicação o tempo todo. No segundo grau, no fim do primeiro grau, no começo do segundo grau, todas as crianças trabalham em makers, em movimentos maker. Quem conhece o movimento maker aqui? Ninguém? O movimento maker é um movimento que você faz por você mesmo, é do it yourself, né? É muito comum nos Estados Unidos você fazer, e daquilo gerar um negócio é um pulo. O movimento maker nos Estados Unidos começa desde o equivalente ao high school, e você tem disciplinas específicas que você pode sair e fazer seu próprio produto, o seu próprio design, o seu próprio qualquer coisa. E ganhar algum dinheiro. Até limonada acaba entrando nisso. Aquela limonadinha que a criança aprende, que você vê em filme, vira uma cultura empreendedora. É claro que ela entra com conceitos mais fortes no segundo grau e fortalece mesmo na graduação, que é aí que entra o aspecto de educação empreendedora. No Brasil, a gente está fazendo um trabalho de olhar para trás, andar para trás, para poder ver até que ponto que faz. O ano passado, a Agência Nova da Unicamp fez um trabalho com os 2 colégios técnicos dela, com Cutuca e Cotil, de fazer um desafio que chamava de Desafio Jovem. Foi a Baita, a nossa aceleradora, patrocinou, e foi um dos momentos mais prazerosos que a gente teve, foi aquele trabalho. Por quê? Porque são crianças ou adolescentes querendo fazer algo diferente, buscando algo diferente, tipicamente geração Y, né? Milênio, querendo fazer algo diferente que gere valor para si próprio e gere valor para a população. Então, eles fizeram coisas que eu fiquei impressionada com o resultado que saiu daquele trabalho. E um outro movimento que a Unicamp faz bastante forte, apesar dela não ter educação empreendedora no dia a dia da universidade, tem algumas matérias, foi o Desafio Unicamp, que já está agora, acho que na 4ª edição ou 5ª edição, que ano a ano está aumentando mais o número de alunos que estão participando. Aliás, pode ser de qualquer universidade. Este ano, normalmente, o número típico de inscrições é na faixa de 30 equipes. Este ano, a gente teve 70 equipes. O primeiro evento vai acontecer no sábado agora, o Desafio Unicamp, que é um desafio onde eles pegam patentes da Unicamp e transformam isso em um desafio de ideias e de soluções ou produtos em cima de uma tecnologia. Então, tem que testar para ver se tem mercado, tem que testar para ver se existe negócio, tem que testar todos os conceitos do Canvas, que eu mostrei agora mesmo. Eu acredito que a PUC aqui tem um potencial maravilhoso, mais ainda porque ela tem várias disciplinas, que é uma coisa que a gente sempre elogia no caso da PUC. Ela tem todas as disciplinas daquelas caixinhas dentro da universidade. A Unicamp é uma universidade tecnológica, a PUC, efetivamente, é uma universidade bastante completa em termos dos skills necessários. Aceleradoras, que eu já vou explicar como funciona a nossa aceleradora, as incubadoras, mentores. A mentoria é um dos pontos mais fortes do processo de criação de uma startup. Não adianta você querer saber tudo, você não vai saber tudo nunca. Conte com um mentor para poder te ajudar em pontos estratégicos do seu problema. O mentor é geralmente relevante, geralmente não, é relevante para poder te ajudar a passar determinados momentos de dificuldade e entender a melhor forma de conduzir. Porque ele vai dizer a experiência dele, ele não vai te ensinar a fazer, ele vai dizer a experiência dele. Então, te dá insights de como poderia ser resolvido o seu problema. E você tem alguém para te ajudar a entender aquele seu problema. Muitas vezes você nem sabe que problema que você tem que resolver. É muito legal o trabalho de mentores. Os eventos que eu já comentei do Startup Weekend, hackathons e assim por diante, são coisas que acontecem, e, efetivamente, os ecossistemas empreendedores.
O ecossistema empreendedor é aquele ecossistema onde existem todos esses atores coabitando na mesma região. Campinas, por incrível que pareça, é um dos ecossistemas mais fortes do Brasil. Por quê? Por causa da tradição na área de tecnologia, por causa da tradição na área de internet, que é, efetivamente, onde nasceu esse mundo do empreendedorismo mais jovem, mais recente, que toda essa parte de web mobile está ajudando muito a crescer empresas bastante sólidas. Bom, aí, falar um pouquinho sobre a aceleradora, que pouca gente conhece. Por que você precisa de uma aceleradora e por que a gente defende a aceleradora? Primeira coisa, a velocidade para chegar a resolver seu problema e você achar um modelo de negócio escalável. Porque o nosso objetivo como aceleração é você não virar um lifestyle, simplesmente, se você não quer, claro. Lifestyle, aquela toadinha lá, serviço, eu vou entregar recebo uma margenzinha, entregar outro, recebo uma margem. Não é isso. A gente está efetivamente buscando negócios escaláveis. E errar rápido, porque se você começa a ficar se perdendo no meio da sua ideia, naquelas pivotadas, e você não consegue dizer quando parar, é difícil, você tem que entender quando parar. Então, a gente ajuda a errar rápido. Errou, pivotou, passa para a próxima solução, passa para a próxima alternativa, repensa seu negócio, mas você tem que fazer isso muito rápido, porque senão você perde dinheiro, perde esforço, desanima, cria uma situação de, poxa, eu não vou sair desse buraco. Então, você precisa de ajuda nisso, e a gente consegue ajudar. Corrigir e pivotar. Corrigir sempre. Você sempre vai estar corrigindo meta. A ideia que você chega não é a ideia que você sai. Pode ter certeza, não é. Se você acha que você vai entrar com uma ideia numa aceleradora, até mesmo na sua empresa, e depois vai continuar do mesmo jeito, esqueça. O ano passado, a gente teve uma palestra de um empreendedor, ele chama Rogério Gabriel. Ele é dono de uma franquia chama Grupo Prepara, uma rede de franquias, são 3 franquias que eles têm debaixo do Grupo Prepara, que no começo dos anos 90 era uma empresa que vendia equipamentos de internet, para a internet, para comunicação, computadores, dava suporte para tipo essas lojas de computadores que tem hoje, só que ele quebrou. A única coisa que sobreviveu do grupo dele foi uma área de treinamento. Ele falou, quer saber, eu vou pelo menos fazer algum dinheiro, que isso aqui dá algum dinheirinho, eu consigo fazer. Ou seja, o negócio que ele achava que era o core dele, que era o principal, que era a venda de equipamentos, etc., não sobreviveu. Mas a área de treinamento dele se transformou numa das maiores franquias do país. Tem 800 unidades no país inteiro, a franquia dele. Quem quiser dar uma olhada na palestra dele, dá uma olhada na Endeavor, ele tem o Day One dele lá, que fantástico, o rapaz. Ele estudou aqui em Campinas, um amigo nosso. Lean Startup, a gente aplica todo esse método de pivotar, 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 ser rápido, a gente ajuda a aplicar. Mentoria, nós temos mentores bastante fortes, e acesso a investidores. Por quê? Num determinado momento você vai precisar crescer, você vai precisar de investidor. É raro você não depender de um investidor. Mas dentro do modelo do Vale do Silício, que a gente estava conversando agora mesmo, efetivamente o investidor ajuda você a crescer. O investidor não paga salário, não é isso que ele quer, não é pagar salário, ele quer te fazer crescer para você tirar o seu salário justo. Esqueça que o investidor vai te dar dinheiro para o seu salário. Se ele reconhecer que o plano de negócio é escalável, num determinado momento ele vai falar assim, não, tem que ter uma remuneração para o empreendedor aqui, sim. Isso eles falam sempre. Várias sessões com investidores que a gente participou, eles reconhecem isso. Só que você não pode pensar que você vai tirar o seu salário de 50 mil reais por mês e a empresa quebrando. Esqueça. É uma aposta. Aí vem aquele começo do empreendedor. Você vai lá, você pasta no começo, ninguém quer viver a sua vida, mas para depois você ter efetivamente a remuneração que você merece. E aí um pouquinho da Baita, só falar rapidamente. A Baita é formada por um grupo de pessoas experientes e apaixonadas pelo novo. A equipe core da Baita, somos nós 6. O Escudeiro, ele veio do mercado, ele foi empreendedor, foi também vice-presidente de uma grande empresa multinacional para a América Latina. Ele virou nosso sócio porque ele investiu e percebeu que ele investindo sozinho não adiantava muito. Ele era melhor estar com gente que conhece metodologia, conhece como fazer isso. Então, ele virou nosso sócio, uma pessoa que a gente respeita muito, que ele é muito bem conectado, ele traz mentores muito relevantes para a nossa equipe. Eu, que vim também da área de tecnologia, como eu comentei no começo, tenho 30 anos de experiência na área. O Bacarelli. Bacarelli, ele é consultor de startups há mais de 15 anos, ele já fez mentoria e consultoria para startups, para mais de 100 startups. Ele trouxe esses métodos que eu comentei antes para o Brasil,
antes deles existirem. Eles eram teses de mestrado, eram drafts, e ele trouxe para o Brasil e aplicou. E, efetivamente, ele conseguiu ser mentor de grandes empresas. Inclusive, eu não sei se você sabe, ele foi mentor da CIT no começo da vida dela. Legal. A Cida, a Maria Ledo, ela foi diretora de P&D da Johnson & Johnson, é um lado que a gente tem, de também ajudar nas startups da área de saúde e healthcare. Hoje ela está bastante focada em startups da área de agronegócio e internet das coisas para agronegócio. É muito legal, ela está com 3 startups na mão dela. O Renato Toy, que também foi empreendedor e resolveu depois investir, nos últimos 15 anos, desde que a empresa dele foi vendida, em startups. Ele investe tanto tempo dele quanto dinheiro em startups. E o Oswaldo, que é um executivo também de grandes empresas, sempre trabalhou com isso, que tinha interesse em trabalhar com empreendedorismo. Ou seja, se você olhar nosso perfil, todos nós temos mais de 30 anos de carreira, cabelo branco, mas sempre trabalhando com tecnologia, que é a nossa paixão. E é onde, efetivamente, existem as maiores oportunidades para poder fazer uma startup de sucesso. Na área de saúde, especialmente, os tempos podem ser mais longos, mas os resultados são muito mais escaláveis do que numa área tecnológica. É interessantíssimo isso, é uma coisa que a gente aprendeu com a Cida. Os nossos mentores, se vocês derem uma olhada no nosso site, tem mentores de vários perfis e experiências, desde gerentes até, efetivamente, empreendedores de alto impacto. Entre os nossos mentores está o Fabrício Blois, que foi um dos grandes, uma das pessoas que ajudou nesse ecossistema de Campinas, ele é dono da Movile. Já foi investido, olha que interessante o caso do Fabrício, ele já foi investido algumas vezes, recebeu investimento. Hoje em dia, ele não é mais majoritário, mas ele continua como CEO da empresa. Então, assim, ele tem um resultado fantástico, já tem escritórios do mundo inteiro. A CIT também tem escritórios do mundo inteiro e assim por diante. Ou seja, mentores que podem efetivamente fazer a diferença. É isso que a gente acredita. E tanto da área técnica quanto da área de negócios. Ou empreendedores que já viveram tudo isso, porque o empreendedor ele tem chapéu diferente. Tem um programa que eu acho muito engraçado, uma propaganda que vai trocando chapéu. A mesma pessoa atende, agora o gerente de negócio, agora o gerente de produto, agora o gerente de não sei o quê. Bom, a gente gosta de falar que a gente acelera a tecnologia com propósito, ou seja, não venha chegar aqui e falar assim, eu vou fazer um negócio só para ganhar dinheiro. Não, você tem que ter um propósito para isso, não adianta você pensar, porque se você não tem um propósito, você não tem uma visão. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Se você não acreditar, você não vai conseguir fazer o que você quer. Então, a gente efetivamente busca coisas que realmente fazem sentido para o mercado, fazem sentido para a pessoa. A gente já viu empreendedores, a gente recebeu recentemente uma proposta de empreendedor na área de armamento. Sinto, não é nosso propósito, é o nosso propósito que está sendo ferido. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência do que a gente quer também. A gente trabalha muito com educação empreendedora, a gente tem treinamentos que a gente faz, a gente tem programas de pré-aceleração, já vou falar um pouquinho. Inovação corporativa, a gente fez alguns trabalhos já de inovação corporativa com startup, ou seja, aquela corporate startups. É um trabalho muito legal, porque você a primeira recepção é esse negócio não vai dar certo, a segunda, poxa, esse negócio criou alguma coisa, a terceira, vamos continuar fazendo. E tem sido muito gostoso ver isso no dia a dia. E a prospecção de startups. Muitas vezes aparece uma empresa buscando uma startup num determinado segmento, a gente, associado à inovação corporativa, a gente busca uma startup adequada. Esse é um trabalho mais raro. Entre as iniciativas que a gente já está envolvido hoje, o Startup Brasil, que é um programa do governo federal. Uma pergunta que um rapaz me fez é se o governo está coordenado. Acho que o governo está tentando fazer a coisa certa. O Startup Brasil é um programa que a gente viu com muito bons olhos, ele é feito por pessoas, a gente não é feito por governo. Pessoas que querem fazer o negócio dar certo. Então, quando a gente olha o trabalho que foi feito com poucos recursos, a gente vê um resultado lindo. Só para vocês terem uma ideia, o que foi investido ele já arrecadou em investimentos e crescimento de empresas mais do que foi investido. É um programa muito bem estruturado, com todas as limitações que o governo brasileiro tem, ele é um programa que efetivamente veio para ficar. A gente acredita muito nele. Em educação empreendedora, o que eu comentei sobre Inova Jovem, a Unicamp, junto com a Inova, a gente está fazendo um trabalho com a incubadora, Desafio Unicamp e Unicamp Ventures, que é um grupo que a gente está ajudando pessoas que querem ser mentores a trabalhar, a entender o que é esse mundo, porque vocês não conhecem, mas os mentores também não conhecem. Às vezes precisa do mentor de uma grande empresa, que aquele negócio depende de um canal específico que a gente não conhece, você ensina isso. O ano passado, a gente participou da aceleradora de Campinas, o Maeda, que estava ali, ele foi acelerado pela aceleradora de Campinas.
Alguns de nós da Baita, a gente ajudou no projeto, não foram todos, a gente nem era Baita ainda na aceleradora, e esse ano a gente está ajudando também na proposta de aceleradora da IMA, que é da IMA Informática dos Municípios de Campinas. Nas oficinas de pré-aceleração, a gente está fazendo uma oficina de pré-aceleração. Quem está a fim de conhecer esse mundo, exercitar um dos instrumentos que chama Value Proposition Canvas, a gente recomenda fortemente. O ano passado, a gente fez com a Exalc, fez com a PUC, com o pessoal que ganhou o desafio da PUC aqui, de quando foi? De 2013, né? Foi um trabalho lindo que a gente fez com o pessoal da PUC. Assim, a gente vê os meninos crescendo, é uma delícia. Você vai comentar alguma coisa, Thiago? Legal. E com a Liga Empreendedora, ano passado, no Startup Weekend, eles também acabaram, os vencedores acabaram ganhando uma pré-aceleração nossa. A gente vai começar a próxima turma de pré-aceleração. Tem outras atividades que a gente fez com a Liga no passado, que acabou se estruturando na oficina de pré-aceleração. E a gente agora, em abril, a gente vai fazer mais uma turma de pré-aceleração, um pouco mais estruturada, onde vai ter gente de vários lugares participando. Bem legal. E o programa de empreendedorismo, intraempreendedorismo, que é aquela inovação corporativa, a gente está muito perto da Samsung e do Ocean, que é um projeto muito bonito do Ocean Center, que é um projeto de educação em tecnologia. E a gente trabalhou com eles para definir tecnologia. Você vai aprender a fazer uma programação de um celular, uma aplicação de um celular, faça isso com algum propósito, faça isso pensando em fazer um negócio e não apenas fazendo uma aplicação. Isso é uma coisa muito interessante até no dia a dia da universidade, que você aprende uma coisa com objetivo, e não simplesmente aprende uma coisa. É bom saber que você tem um objetivo claro com aquilo. E a RNP é um projeto que a gente está fazendo também, a Rede Nacional de Pesquisa, um projeto com eles de modelagem de negócio. Tem mais alguns exemplos, eu não quis ser exaustiva aqui. Bom, no portfólio da Baita hoje, a gente ganha através de participação nas empresas. Nós temos várias empresas, nós temos desde a Opsphere, que foi a primeira empresa nossa na área de gamificação, a Algo na área financeira, da SPG ao Petróleo e Gás, aquela ali está faltando um nomezinho, chama IQ Friends na área de Brain Training, a SUP na área de agronegócio, a Hog Rovers é uma empresa internacional que está vindo para o Brasil agora, também na área de agronegócio, AgroSmart, agronegócio, a Dash na área de energia, Portal Telemedicina é efetivamente na área de telemedicina, e Plantão na área de plantões, e a Virtual Avionics na área de aviônica, ou de simulação de voo. Vocês podem perceber que é completamente eclético. Imaginem que essas empresas sentam numa sala, dentro do nosso método tem um trabalho de peer group, essas empresas sentam e uma dá palpite para a outra. Por quê? Porque está todo mundo focado no negócio, não no produto. Produto é um detalhe de um negócio. Aprendam, produto é um detalhe de uma empresa. Ele é relevante, mas ele é um detalhe. Tem outras coisas que formam a empresa. E é isso que muitas vezes o empreendedor esquece. Bom, nós temos parcerias, porque faz parte do nosso dia a dia ter parcerias, desde a Inova, desde a HSM, a Universidade da Flórida, Núcleo Softex, a Móveis, a CIT, a gente sempre está trocando ideia com o César Gon lá na CIT, a Burst na área de agência, eles fizeram, inclusive, a nossa marca, Baita, com incubadoras e com investidores. Essas duas linhas aqui de baixo são todas investidores. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui. Hoje a gente está dentro do Núcleo Softex Campinas, dentro da Unicamp, mas a gente faz trabalhos em São Paulo também, e devemos fazer também em São José dos Campos, agora com o Secomp. Então, ou seja, faz sentido fazer. E quando a gente falei lá atrás sobre ecossistema, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei a PUC ali, porque a PUC está começando agora com essa parte de empreendedorismo mais forte, né? Mas isso aqui é o ecossistema que fica em torno apenas do mundinho que a gente conhece, sem contar todo o resto que acontece. Associação Campinas Startup, Unicamp Ventures, a Liga Empreendedora. Agora apareceu mais um grupo dentro da Unicamp que chama... Como é que chama? Startup Lab, que é muito legal também. Eles trabalham juntos. O Núcleo Softex Campinas, que a gente já está dentro, a IVP é um investidor em Nova Ventures Participações, a incubadora da Softex, tem gente da incubadora, a incubadora da Unicamp, e os programas de Desafio Unicamp e assim por diante. Ou seja, tem muita coisa para fazer, e tem muita coisa aqui em Campinas está bastante forte nisso. E minha última mensagem para vocês é, efetivamente, empreendedorismo não é ciência nem arte. Não adianta você dizer que vai ter uma ciência por trás disso. O que vai ter é prática, prática, prática. Nessa hora, a universidade pode ajudar muito, porque se você praticar durante a graduação, você sai de lá muito mais forte para poder trabalhar. É isso. Quem quiser falar com a gente sobre qualquer um desses temas ou outros, fica à vontade, meu e-mail está aqui.
Quem quiser dar uma olhada no nosso site, www.baita.ac. É isso. Obrigada. Obrigado, Rosana. Muito bacana a palestra. Assim, muita coisa que a gente fica até boquiaberto de ver, né? O tanto que Campinas está se tornando relevante aí no ecossistema, né? Alguém com alguma pergunta? A gente leva o microfone até aí. Vamos descer aqui a escada. Se identifica, nome, e pode perguntar. Boa tarde, Rosana. Boa tarde. Sou Marcelo, do CPQD. Eu trabalhei lá, viu? Trabalhou? 17 anos. Legal. Trabalhou em que departamento? Nem existe mais, era na área de terminais, telefone público, cartão, antes disso, comunicação de dados, eu trabalhei bastante lá. Legal. Bom, minha dúvida é o seguinte, como você colocou no início, às vezes um empreendedor, alguém que quer começar uma startup, um negócio, tem um sonho, uma visão, às vezes uma coisa muito pessoal, onde ele quer chegar, quem ele quer ajudar e tudo. E muitas vezes ele se sente perdido no começo, com um monte de ideias, sem saber como ele chegar naquele lugar. E aí eu fico pensando, fazer isso sozinho é muito difícil. Você não tem dinheiro, você não tem experiência. Mas a minha dúvida com relação a buscar esses apoios, aceleradoras, incubadoras, investidores, é você perder o controle do negócio. E muitas vezes, eles te ajudaram a chegar num lugar onde sua empresa deu certo, mas você chegar lá e falar, não era onde eu queria chegar. Porque você vai começar a dividir, as decisões não são mais só suas, né? Eles vão começar a influenciar em tudo. Então, às vezes, o medo ou o receio é perder o controle do negócio e você falar, eu tive ajuda, tive talvez sucesso, mas não cheguei onde eu queria. Isso acontece. Qual que é como eles influenciam no seu negócio? Eles podem te tirar desse caminho onde você visa lá na frente. Tem investidores e investidores. Tem vários perfis de investidores. Aqueles que eu coloquei naquela listinha ali são alguns que a gente acredita que fazem um trabalho correto. O investidor raramente vai ser majoritário na sua startup. Raramente. Ele só vai ser majoritário quando você estiver lá na frente, crescendo, e você, como CEO, como o responsável por aquela ideia, por aquela visão, ele vai falar assim, eu conto com esse cara para poder crescer, porque é essa visão que eu comprei, é essa visão que eu estou participando. Ou seja, ele tem que acreditar muito em você. Quanto mais domínio você tem sobre a sua visão, melhor. Por isso que a gente acredita que aqueles métodos, aquele velho Proposition Canvas, que é um trabalho que a gente faz de identificar qual o problema que você está querendo resolver e para quem que é seu cliente, quem é seu cliente, é um dos pontos mais críticos da sua proposição de valor. Porque se você tem isso sólido, muito consistente na sua cabeça, você consegue manter essa autonomia ou essa sua visão intacta até o final. Depende muito de persistência do empreendedor, claro, e os investidores que efetivamente acreditam nessa sua visão, eles vão comprar a ideia. Existem casos diferentes? Existem. Recentemente, a gente falou com uma startup, os garotos são brilhantes, brilhantes. Eles começaram fazendo uma startup que não tinha nada a ver com eles. Nada. Eles eram da área de tecnologia, começaram a mexer com uma coisa que eles não conheciam o mercado. Começaram a testar, inclusive a gente viu esse defeito neles, começaram a testar e perceberam que não era aquilo. Legal, pivotaram. Mas pivotaram influenciados pelo mentor, e não porque eles queriam identificar aquele mercado como relevante. Então, quando a gente percebe isso, você percebe que a pessoa ainda não está... A visão não é dele, a visão é de outra pessoa. Então, você tem que perceber... A sua visão é que é relevante nessa hora. Quando você faz o VPC, que é aquele diagrama de baixo, é uma coisa que aconteceu, inclusive, com os meninos da PUC, eles perceberam que, ao fazer uma entrevista, é um processo de entrevistas sem falar em produto, que é o pior. Para um cara técnico não falar em produto é um horror. Não, porque eu tenho uma ideia. Esquece, vai falar com uma pessoa para ver se o problema que você acha que ela tem mesmo. A entrevista, depois de você fazer, ele vai te dizer o problema dele, o outro vai dizer o problema dele, as características, né, problema, situação, etc. Quando você faz 20 entrevistas, você sabe sozinho mais que todos juntos. Porque você sabe de um, você sabe de outro, mas esse não sabe do outro. Então, você começa a conhecer o seu mercado. Por isso que é importante para o empreendedor, aquele que quer efetivamente empreender, e tem uma ideia e tem uma visão, validar essa visão, que aí a gente faz com esses instrumentos. São técnicas, mas são extremamente relevantes. Legal?
Legal, obrigado, Rosana. Mais uma pergunta, depois a gente já passa para o Thiago, está avançado aqui no tempo. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou arquiteto. Uma vez consolidada a ideia para direcionar a startup e fazer esses elos com todas as parcerias, o que vem primeiro com relação aos direitos autorais? É indicado uma patente primeiro? Eu fico pensando no risco que eu posso correr ao expor a minha ideia. Tá, vamos lá. Você validou o negócio, não validou? Você já validou sua visão, já validou tudo, não validou? Quanto tempo uma pessoa que só ouviu de você vai ter para desenvolver a mesma ideia que você? Veja, você tem uma visão, você não parou só na visão. Você teve muito espaço para poder trabalhar nela, na sua visão, validar a sua visão, melhorar a sua visão, antes de alguém concorrer. Se a sua ideia for tão fácil de copiar, ela é realmente uma ideia relevante? Pense nisso. A patente, ela pode ser uma solução para alguns casos, principalmente quando você tem base tecnológica muito forte. E no base tecnológica muito forte não é fazer o produto tal com a tecnologia de prateleira. A base tecnológica muito forte é uma invenção. Aí ela é relevante. Mas, fora isso, é velocidade. Por isso que, lembra que acelerar acaba sendo relevante, porque você chega muito mais rápido que alguém que ouviu de falar de você agora. Tem algumas startups com quem a gente fala, que elas estão em mercados cujo concorrente mais próximo faz metade do que eles fazem. Mas por que eles conseguiram ganhar espaço? Porque eles fazem mais rápido. Então, a velocidade acaba sendo relevante quando você tem uma ideia que não é tão disruptiva, mas você tem uma forma de fazer a coisa. Tá? Esse ponto é muito delicado, mas pode ter certeza, a velocidade acaba sendo mais relevante do que, efetivamente, você escolher não ouvir. Em algum momento é válida depois a patente, em alguns segmentos? Sim, pode ser relevante em algum momento, mas você não imagina que uma patente demora 3 anos para poder você receber os direitos, né? Depende muito do jogo que você está querendo jogar. O jogo de patentes é um jogo muito difícil. O jogo de patentes não é só você depositar sua patente e acabou. Você tem que manter a patente, não é só financeira, manter, crescer, evoluir, porque alguém pode evoluir em teu nome, evoluir a tua ideia, e aí ele acaba tendo direito sobre uma patente que você começou. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas tem hora que é aplicável. Mas são uns momentos bastante específicos. Se você perguntar para uma pessoa que trabalha com direito de patente, ela vai dizer que sempre é bom proteger. Mas, dentro do mundo do empreendedorismo, muitas vezes você proteger pode gerar um problema mais sério do que você não proteger. Entendeu? É caso a caso que a gente tem que analisar. Na área de hardware é muito comum ter patente, principalmente patente de uso. Na área de software, muitas vezes, vai fundo e chega na frente. Mas é caso a caso. Joia, obrigado. Palmas.